concurseira, beleza? Professor Fábio passando aqui, e aí oficialmente a primeira parte da nossa aula da Lei de Execução Penal, leizinha esta cobrada no concurso do DEPEN, certo? Você que vai fazer o Departamento Penitenciário Nacional, certo? Essa lei ela será de suma importância para o seu concurso, certo? Então, você tem que dominar essa lei, você tem que entender os aspectos da LEP para que você não possa errar nenhuma questão, certo? Começamos já com essa imagem aqui, ó. Amanhã pode ser você, certo? Sempre eu digo isso aos meus alunos. Amanhã pode ser qualquer um que está ouvindo, que está assistindo essa videoaula. Basta estudar, se dedicar, resolver questões e aí obter aprovação no concurso e nas demais fases. Então, vamos lá, sem maiores conversas, vamos direto ao que nos interessa de fato. O edital do DEPEN 2020 está lançado, tá certo? E a nossa Lei de Execução Penal, a 7.210, ela se encontra lá no bloco 3. Você sabe que a prova do DEPEN ela vai ser constituída por um bloco 1, um bloco 2, esse bloco 2 mais jurídico, isso estou falando para o agente de execução penal, o agente federal de execução penal, certo? Que é o agente penitenciário, que é o policial penal, que é o nível médio, certo? E a nossa matéria está dentro de um bloco, do bloco 3, certo? E aí, olha o que o SEBRASP nos diz. Lei 7.210. Somente isso. Não informa quantidades, não informa artigos, nada. Diz apenas limpo e seco a Lei 7.210/84. Então, nós vamos do artigo 1º até o último artigo, até as disposições finais e transitórias, porque tudo isso pode ser cobrado pela nossa boa e velha banca SEBRASP, antigo CESP, que nessa prova vai trabalhar, como os senhores já sabem, com certo e errado, certo? E aí, professor, mas é muito fácil, né? São 120 assertivas, é só eu marcar 60 certo, que as outras 60 serão erradas. Algumas pessoas pensam dessa forma, mas o CESP não equilibra. Quem já vem estudando sabe que há uns 6, 7 anos o CESP equilibrou e alguém quase que fechava a prova. Depois disso, o CESP não equilibrou mais as suas provas. Então, nós teremos ou mais questões erradas ou mais questões certas. Mas não vai haver um equilíbrio de 60 a 60. O professor Daniel Sena, dentro do YouTube, ele tem um vídeo falando sobre isso, sobre o chute certo do CESP. Quem tiver curiosidade, joga lá no YouTube, né, professor Daniel Sena, cara fantástico, uma das minhas inspirações como professor, e ele fala lá um método que ele considera o chute certo em CESP, né, e aí ele faz esse equilíbrio com relação à banca SEBRASP, que é o antigo CESP, né, por vezes eu vou dizer CESP pelo hábito, mas a banca é a SEBRASP, banca muito temida, mas é uma banca muito boa. Nós vamos focar dentro da LEP para você saber basicamente aonde você vai encontrar as suas questões. Então, quando for uma questão que é passível de estar na sua prova, nós vamos colocar o alerta, vamos colocar o atenção, certo? E essa primeira parte da aula nós vamos disponibilizar no nosso Instagram para que os nossos seguidores também conheçam esse trabalho. Bom, antes de começar, de fato, a LEP, nós temos que primeiro observar as disposições constitucionais. Direito constitucional também está no programa, só que está no bloco 2 do programa do DEPEN. Mas nós primeiro, temos que saber aonde está a disposição constitucional, mesmo que não fale necessariamente do sistema prisional brasileiro, mas que traga direitos para os presos. E aí, dentro do nosso artigo 5º, eu já adianto a vocês, né, quem é nosso aluno aqui já sabe que esse curso online que nós estamos fazendo, ele é LEP e Direito Constitucional. Então, na aula de Direito Constitucional, eu vou dizer que do artigo 5º, nós teremos uma ou 3 questões aí na nossa prova. Certo? O edital de Direito Constitucional veio bem limpo, veio bem seco, então, ele vai detonar também aí em Direito Constitucional. E lá no nosso artigo 5º, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Princípio da pessoalidade da pena.
Eu não vou tecer comentários pelo resto do inciso, porque nós vamos ter uma aula de direito constitucional sobre isso. Quando ele fala que não a pena passará da pessoa do condenado, ele vem nos dizer o princípio da pessoalidade ou da individualização da pena. Se Chico, se Francisco, se Maria, se Pedro, se José cometeu o crime, cada um responde pelo seu crime, não podendo colocar outra pessoa para tirar sua pena. E por que será que isso vem em nossa Constituição? Justamente porque essa prática que eu acabei de dizer que é proibida hoje, ela já foi reiterada no Brasil. Certo? Então, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. E aí ele fala sobre a obrigação de reparar o dano, mas isso aqui não é para uma aula inicial de LEP. Estou trazendo as previsões e que, direto ou indiretamente, nosso artigo 5º, direitos e deveres, né, traz a previsão. A lei regulará a individualização da pena. Vamos já falar sobre os princípios da LEP, o princípio da individualização da pena. A pena, ela não tem caráter coletivo. Já dou um bizu para vocês. Não existe sanção coletiva, ok? Segundo a disposição da LEP. A lei vai regular, né? Que lei é essa, professor? Que lei é essa que vai regular a individualização da pena? 7.210 de 84, que é a nossa lei da execução penal. E aí vem dizendo quais são as penas, certo? Dentre outras, veja que o rol é um rol exemplificativo, não é um rol taxativo. Nós temos outras, a Constituição apenas vai enumerar algumas. Privação ou restrição de liberdade, que é justamente essa pena que os senhores vão trabalhar dentro do Departamento Penitenciário Nacional, dentro da Penitenciária Federal, pessoas que foram privadas, certo, da sua liberdade. Nós vamos ter também perda de bens, vamos ter pena de multa, e essa pena de multa tem muito a ver com o princípio da pessoalidade da pena. Nós temos penas de prestação social alternativa, suspensão e interdição de direitos. A pena que tem a maior gravidade e uma maior visibilidade social é a privação ou a restrição de direito. Por quê? Porque é essa pena que vai retirar o cidadão do convívio social e vai colocá-lo momentaneamente dentro de um sistema, seja como preso provisório, seja como preso permanente, né, preso sentenciado, e daquilo ali a Lei 7.210 irá trabalhar para que quando ele saia do sistema, ele esteja ressocializado. Então, no primeiro momento, para quem nunca estudou direito constitucional ou quem nunca estudou a lei de execução penal, pode estar dizendo, isso é besteira, professor. Eu vejo na TV totalmente diferente. Primeira dica para vocês, eu vou escrever aqui do lado, ó, dica 1. Nesse primeiro momento, você vai desligar a sua TV, você vai deixar de seguir o Insta de programas televisivos, daqueles programas policiais. Você não vai ler notícias de jornais que falem sobre o sistema prisional. Por que eu recomendo isso? Porque se você lê, você erra. O que a mídia nos diz, o que os jornais impressos nos dizem, é totalmente oposto do que está na lei de execução penal. E o que você vai precisar, candidato, para passar no concurso do DEPEN, dentro do número de vagas, ir para Brasília, para a Academia Nacional de Polícia, treinar com os melhores do Brasil, que é o DEPEN. O DEPEN tem um dos melhores profissionais do Brasil, profissionais gabaritados, profissionais aí altamente treinados. Você só vai se você souber a disposição da Lei 7.210/84. Aquele programa de TV sensacionalista, ele não vai lhe passar, certo? Então, nós vamos falar aqui muito de direitos humanos. Se você não gosta, paciência. Não é para gostar, é para passar no concurso, certo? Sempre eu vou dar essa chamada porque é importante. Ainda dentro da Constituição, claro, nós estamos apenas passando, olha o outro inciso aqui, não haverá penas, e aí nós temos as penas que são vedadas no Brasil. Vamos de baixo para cima, não existe no Brasil pena de caráter cruel. Professor, mas eu vejo as imagens na televisão que numa cela tem 50 presos, onde caberia 30. Eu repito,
Não existe pena de caráter cruel. É isso que você vai levar para a sua prova. Na redação, depois nós vamos ter um vídeo falando sobre a elaboração da redação. Mas, por enquanto, leve isso. Nós não vamos ter pena de banimento. Professor, você vai explicar agora o que é banimento? Não vou, que vai ser para a aula de Direito Constitucional. Não temos pena de trabalhos forçados, é o sonho de todo brasileiro, inclusive muitos candidatos à presidência da República já falaram que iriam colocar os presos para trabalhar. Infelizmente não assistiram o nosso curso, não sabem que já existe a previsão do trabalho na lei da execução penal, então não tem que forçar porque o trabalho já está previsto na lei de execução penal. Nós não temos pena de caráter perpétuo, aquilo que você passa o resto da vida na cadeia, aquilo que Michel Foucault chamava de morte em vida, né? Ele falava na sua obra que a prisão perpétua seria uma morte em vida, porque você entraria com 18, 19 anos de sistema prisional e somente sairia morto. Né? Nos Estados Unidos, nós temos alguns estados que têm a previsão da pena de morte. Poucas pessoas sabem, mas existe um processo de revisão, do caráter perpétuo, penas de caráter perpétuo. Morte também, mas estamos falando de caráter perpétuo. Algumas pessoas não sabem, mas os Estados Unidos eles têm um sistema de revisão dessas penas perpétuas. Não vai ter revisão da pena de morte porque o capa não volta, né, filho? Mas a pena de caráter perpétuo, os Estados Unidos, a cada 25 anos, depende do estado, ele tem um processo em que ele revê essa pena de caráter perpétuo. E aí chegamos à grande pegadinha que o Sebrasp pode trabalhar com vocês, é a pena de morte. Também nós temos uma vedação, mas aí nós temos uma exceção. Isso aqui eu deixo para a aula de Direito Constitucional. No inciso seguinte, a pena será cumprida em estabelecimentos distintos. Olha só, de acordo com o delito, a LEP vai falar sobre isso, a idade e o sexo do apenado. Aqui, galera, não entra escolaridade. A letra é feia, mas você está escutando áudio. Não entra escolaridade, certo? Escolaridade é uma previsão das prisões cautelares do Código de Processo Penal. A Constituição nos diz que deve haver a separação por delito, pela idade e pelo sexo do apenado. Sexo do apenado, até o presente momento da gravação dessa aula, é homem, mulher. Professor, mas eu sei que na prática os homossexuais ficam separados de uma ala. Isso é prática. Se nós não tivermos uma decisão do STF ou do STJ disciplinando isso, certo? E aí a gente vai ver no momento oportuno, estou passando um bizu aqui por cima, se nós não tivermos a separação, é homem e mulher, certo? Detalhe, galera, toda vida que eu falar em LEP, Lei de Execução Penal, é para o maior de 18 anos. O menor de 18 anos, certo? Ele não é regido pela LEP, ele é regido pelo ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não esquece isso, o Sebrasp adora dizer que o menor, né, quem tem menos de 18 anos, portanto inimputável penalmente, segundo a Constituição Federal, vem dizendo que o menor também está passível de sofrer sanções da Lei de Execução Penal. Essa alternativa é errada. O menor de 18 anos, ele é pelo ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, podendo ficar dentro desse sistema até os 21 anos, cumprindo a medida de um ato infracional que ele cometeu antes dos 18. E aí veja como é interessante. Ele cometeu o ato infracional antes dos 18. Então ele pode, com a medida até 3 anos, ele pode ficar até os 21 anos dentro do sistema socioeducativo. Agora, se nesse período ele cometeu um crime, quando já maior de idade, aí sim, nesse caso, ele vai ser responsabilizado criminalmente, porque ele já tem mais de 18 anos. Primeiro ele vai cumprir a medida socioeducativa, para depois ir para o sistema prisional. Certo? Não acredito que o CESP, para o DEPEN, vai cobrar com tamanha profundidade, mas já fico alerta aqui para os senhores. Tá certo? Numa prova de defensoria pública, eu aviso não, cai e cai com força, certo? Mas no DEPEN, sabendo essas previsões aqui, já é de bom tamanho, certo? E aí, só a imagenzinha, todo mundo quer ver o preso, no meio da rua, com a bola, amarrada no pé, um
o macacão laranja cortando mato na BR, certo? No Brasil, esse tipo de trabalho, você esqueça que você não vai ver, certo? Você não vai ver, você vê o preço trabalhando em obras públicas, em empresas privadas, mas forçado como a imagenzinha que nós colocamos aqui, não tem. Também nós não vamos ter aí a pena de morte, né? Pena por enforcamento, essa pena aqui não é mais aplicada no Brasil, mas ela já foi aplicada no Brasil. Na aula de direito constitucional eu explico com relação a essa pena. Beleza? Também não vamos ter, assegurado aos presos respeito à integridade física e moral. E aqui eu faço um parêntese a você que está estudando para o DEPEN, certo? Eu vou dizer algo aqui que é bem interessante para você e você pode pensar que é besteira, mas é verdade. Você não está fazendo concurso para juiz, certo? Você pode até ter formação jurídica, mas o concurso agora é para o DEPEN. Você não está fazendo concurso para o Ministério Público, que é o titular da ação penal, que você vai precisar saber disso quando for estudar o processo penal. Você está fazendo um concurso para ser um agente federal de execução penal, certo? Um agente penitenciário, antigamente chamado de carcereiro, graças a Deus essa nomenclatura não se usa mais. Então você tem a obrigação como agente, vamos chamar de agente penitenciário federal, certo? Como agente penitenciário federal de garantir o respeito à integridade física e moral do preso. Professor, eu quero que todos morram. Isso é seu pensamento. Não é o que você vai levar para a prova. Se você levar esse pensamento para a prova, infelizmente, você vai errar as questões, porque o CESP quer que você tenha esse tipo de pensamento para poder errar, certo? Então, quando a Constituição diz que é assegurado o direito aos presos o respeito à integridade física e moral, ele traz um comando aqui para o Estado. Estado, respeito à integridade física. E dentro do sistema prisional, quem é o Estado? É o policial penal. Vamos falar policial penal? Pronto, vamos unificar. É o policial penal. Dentro do Estado, é o policial penal. O mandatário, vamos por assim dizer, do Estado. Portanto, você tem sim a obrigação e responde por isso. Olha a responsabilidade civil que tem dentro do direito administrativo do seu edital do DEPEN. Você tem a obrigação disso. E aqui uma aposta minha. Anote isso aí e me cobre depois. O DEPEN vai trazer uma questão falando da mulher no sistema prisional. Eu vou dizer de novo. O DEPEN vai trazer uma questão da mulher no sistema prisional. Certo? Então, atenção às disposições. Olha o que a nossa Constituição diz. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. E a LEP vai dizer qual é esse período de amamentação. Mas não é só isso. Tem amamentação. Se a unidade tiver uma creche, ele pode ficar até X idade. Então, a Constituição traz a previsão geral. A LEP traz a previsão específica. Portanto, pessoal, nós temos muita coisa dentro da Constituição. Isso é só uma introdução da primeira parte da nossa aula. É só uma introdução, certo? Daqui a pouco a gente fala da principiologia da lei da execução penal, certo? Então, tome uma água, tome um café. Daqui a pouco a gente volta com a segunda parte dessa aula.